Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus dá uma ordem para nós, maravilhosa. Mateus 10, versículo 8. É uma ordem que Jesus nos dá. Mateus 10, versículo 8. Nós vimos na primeira parte, hoje de manhã, sem medo de orar por cura e libertação. Mostramos que é uma luta espiritual e que temos um inimigo que foi vencido pela cruz de Cristo. E o Senhor nos dá as armas da luz. E essas armas da luz, que nós vamos falar agora, essas armas da luz vão para destruir as obras do diabo. E o que o demônio quer? O demônio quer destruir a vida humana e levar as pessoas para o inferno. Vimos na primeira parte como é que o demônio age no espírito de enfermidade. Mostramos o demônio surdo, mudo, cego, aquele demônio que dobrou a mulher, 18 anos. O inimigo consegue jogar na mente humana um pensamento de morte, um lixo dentro de você. Repita comigo: lixo se põe para fora. Por isso, toda vez que vier no meu coração pensamento de suicídio, ele não é meu. Toda vez que eu tiver o medo da minha cabeça, o medo fabricado por minha imaginação, esse medo não é meu. Todas as vezes que vier a ansiedade, tirando a minha paz, esses pensamentos de ansiedade não são meus, e eu os expulso em nome de Jesus. Eu não aceito esse lixo de Satanás dentro de mim. Se você colocar isso na prática, você vai desarmar as principais ciladas e armadilhas do inimigo. Se você, toda vez que vier pensamento, peraí, isso não é meu não, eu quero viver, eu não quero suicidar, eu quero ser feliz. E vocês viram que eu mostrei aquela palavra de Jó 3, versículo 25: todos os meus temores se realizaram, e aquele que me dá medo vem atingir-me, porque medo é uma desconfiança em Deus. A palavra não temas, não tenha medo, repete-se na Bíblia 366 vezes. É um nada tema para cada dia do ano, ainda sobra para o ano bissexto. Não tenha medo, não temas. Deus cansa de falar, não tenha medo. Por isso, quando você tiver que combater em você, em quem você ama, você sabe como orar. E vimos também naquele testemunho daquela senhora que está no livro, nesse livro aí que só tem um pouquinho lá, o poder milagroso da oração. Nós vimos aquela senhora que, quando ela orou pela libertação do marido, o marido ficou livre. Não espere que outros orem por quem você ama. A missão é sua. Tanto que toda pessoa que nos dá um bilhete para oração, nós colocamos na caixinha de oração. Eu não levo nenhum pedido de oração para rezar em casa, nem foto, nem nada. A missão é sua. Aí aqui a gente reza por todas as intenções. Porque, repita comigo, o amor é o canal do milagre. Mais uma vez, o amor é o canal. Outra vez, o amor é o canal do milagre. Quando você ora, tudo melhora. Fala para o seu irmão para o lado: quando você ora, tudo melhora. Quando você não ora, a coisa piora. E reclamação só piora a situação.
Tudo isso eu estou tirando dessas frases desse livro aqui, ó. Enfrentar e vencer os problemas com fé. Vamos ler a passagem de Mateus 10, versículo 8. Olha a ordem de Jesus: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebeste de graça dai. Então Deus quer que a gente faça isso aqui, ó: curar doente, ressuscitar morto, purificar leproso, expulsar demônio, e fazer tudo gratuitamente. Repetido, eu tenho 45 anos como missionário católico, mas nunca cobrei um centavo para pregar. As comunidades nos ajudam naquilo que podem, e algumas nem conseguem ajudar. E não é por isso que a gente não vai nos lugares, porque eu tenho um pai e não um patrão. Há 23 anos eu deixei meu trabalho na empresa de energia elétrica, ganhava bem. Deixei para servir o Senhor porque eu não podia enterrar o talento que Ele me deu. Não enterre o seu talento. Não espere para orar na sua família quem precisa de oração por cura e libertação. Todo mundo aceita a oração. Aceita ou não aceita? Aceita. Basta estar dormindo. Então seja inteligente. Vai lá e olhe com a pessoa, com o seu filho dormindo, com a sua filha. Mas melhor ainda, se você puder dizer: você quer que eu ore por você? Se dizer: não reza não, precisa rezar não, reza lá na igreja para mim, reza na igreja. Mas quando tiver a oportunidade, impõe as mãos e ore. Amém? Quais são essas armas da luz para nós curarmos os leprosos? Qual lepra que é a pior lepra que existe? A mágoa, o vício, é lepra. Ressuscitar os mortos. Tem um testemunho que está naquele livro, aquele de capa azul, alguém tem aí? Veio tuas lágrimas vão curar-te. Eu coloquei no final desse livro um testemunho desse livro aqui. É um dos testemunhos mais fortes da minha vida. Isso. E eu rezei com uma criança, e depois de 1989 para 2023, dá 32 anos, né? 33 anos. Eu tive a oportunidade de voltar à mesma cidade 33 anos depois, para 34 anos. Eu anotei o nome das pessoas. Então esperei muitos anos para dar esse testemunho, para citar o nome das pessoas. Então você me desculpa, mas vou dar um testemunho e vou citar o nome das pessoas, para mostrar a força da oração e das lágrimas, para mostrar a força do amor. A oração milagrosa é a oração amorosa. Vamos repetir? A primeira arma da luz que nós dispomos é o poder do nome de Jesus. Vamos repetir? Mas vocês viram no capítulo 19 do livro dos Atos Apóstolos que aqueles judeus exorcistas, conjuram-vos por Jesus a quem Paulo prega. O demônio obedeceu ele? Porque ele amava Jesus? Não. Eles eram batizados? Não. Para você invocar o nome de Jesus e acontecer uma cura, tem que amar, porque Deus é. Então quando você ama, Deus usa você na essência do que Ele é. Primeira arma é o poder do nome de Jesus. É o nome que está acima de todo nome. Por que o poder do nome de Jesus? Imagina Herculano, que eu conheço há 25 anos, futuro diácono, se Deus quiser. Se Deus quiser, é chamado de Deus. O bispo que pediu para ele.
Não foi o bispo que pediu? Obedecer ao bispo é obedecer a Cristo. Então você não tem saída mais, meu filho. Então, imagine o Herculano. O Herculano vai viajar para os Estados Unidos. E a esposa também vai. Só que ele precisa de alguém para cuidar dos negócios dele, das coisas. Aí ele fala: Neso, cadê o Neso? Aí ele vai passar para o Neso. Ele faz uma procuração para o Neso, em nome do Herculano. E o Herculano chega lá no banco. O Neso chega lá no banco. No nome do Herculano, eu vim tirar todo o dinheiro do Herculano. Ele pode tirar ou não pode? Porque ele tem a procuração. O que te dá a procuração de usar o nome de Jesus é o seu batismo e o amor que você tem. Se você ama e se você é íntimo de Deus, porque só faz isso quem é íntimo, só passa uma procuração quem tem total confiança. Deus não ouve os pecadores. Se você ama, se você é íntimo de Deus, você vai usar o poder do nome de Jesus e os milagres irão acontecer. Na época, 1989, meu filho Gabriel, que é um grande pregador, hoje ele tem até mestrado na PUC em Ciência da Religião, doutor em Bíblia, um homem de Deus mesmo, meu caçula que mora lá em Santa Catarina. Na época ele tinha 10 meses de idade. Lucas tinha 3 anos, Lorena 5. Quando eu conheci a Neuzinha e comecei a me apaixonar por ela e começamos a namorar, ela já sabia que eu era missionário e ela sempre quis que eu continuasse sendo missionário. Qual mulher com 3 crianças pequenas permite que o marido vá viajar para pregar? Eu ia esse fim de semana sim, outro não. E é uma cidade que fica uns 200 e poucos quilômetros de Goiânia, chamada Rubiataba, no norte do estado de Goiás. Como na época nós estávamos começando os primeiros grupos de oração nessa região, nós começamos a fazer uma oração, um Santíssimo Sacramento, uma capela, éramos umas 50 pessoas, e cantávamos música de adoração, e o som entrava para um hospital que ficava próximo da capela. A dona Adélia, que foi uma das pioneiras da renovação carismática nessa cidade, esposa do seu Didi, estava muito doentinho, estava com a criança que havia morrido há mais de 1 hora, que havia perdido os sinais vitais. Uma criança, um menininho de 1 ano e meio. A mãe desesperada, vendo que o pai não parava de bater na criança, de infringir maus tratos na criança, a mãe desesperada pegou a criança, pôs numa cesta e colocou na porta da casa da dona Adélia. Senão a criança morreria de maus tratos. A dona Adélia pegou aquela criança e levou a criança até o hospital. Os médicos viram que a criança tinha sofrido muito maltrato e estava com um estado de vida crítico. Fizeram tudo, mas não conseguiram salvar a criança. Veio a óbito. O médico disse: olha, eu vou agora lavrar o certificado, dar um certificado de óbito. Pode chamar os pais. Você conhece os pais? Não conheço. Só que a mãe, de verdade, não é mãe que gera, é mãe que ama. E a dona dela vai se tornar mãe dessa criança. Naquele momento ela olhou para a criança e disse: essa criança merece ser feliz. Ela pegou a criança e ouviu as músicas, e ela disse: eu vou pedir para Jesus trazer de volta a vida dessa criança. Mas não sou eu que vou pedir não, ela já me conhecia, sabia que eu estava na cidade. E nós estamos adorando a Jesus Eucarístico, e ela veio com aquela criança sem vida, os olhos abertos, sem poder, ela não piscava. Já viu aqueles olhos que não tem parada assim, que não tem vida, que não tem reflexo? Era o olhinho da criança. Ela veio perto de mim, vi que a criança estava morta, sem respirar. Ela pôs a criança no meu braço sem eu pedir.
parecia um peixinho, aquele geladinho. Que é isso, dona Adélia? Perguntei, para que isso, minha irmã? E ela disse assim: pede para Jesus trazer de volta a vida dessa criança. Você vai pedir a Jesus para trazer de volta. Mas por que eu? Porque Jesus te escolheu, não eu, é você. Jesus me falou que você que tem que pedir. E eu olhei então para o Santíssimo Sacramento e perguntei assim: Jesus, o que eu faço? E Jesus falou assim para mim: ama essa criança como meu Pai do céu ama. Eu olhei para aquela criança, porque era pequenina, imaginei como se fosse meu Gabriel, pequenino. Veio no meu coração uma dor de sentimento de perda. Olha a dor que eu senti, meu Deus do céu, eu não quero essa dor para ninguém. É uma dor que me sufocava e me dava vontade de chorar, como se tivesse partido um pedaço de mim. Quem aqui que já perdeu um filho? Levante a mão. A psicologia fala que quando se perde um filho, é a dor que não tem nome. Quando se perde um pai, fica-se órfão. Quando se perde um esposo, fica-se viúvo. Mas quando se perde um filho, é a dor que não tem nome. É aquela dor que dói tão grande, que a gente pensa assim: por quê? Ao invés de por quê, para quê? Quantos anos que tinha quando faleceu ele? Quantos anos que tinha? Meu bebê tinha 6 meses. 6 meses. Eu vi outra pessoa que levantou a mão ali. Quanto tempo tinha de vida? Natimorto de 8 meses. Natimorto. Teve outra pessoa? O que foi? 4 aninhos. Debaixo da barriga. Ou seja, quando falece uma criança, a gente pergunta assim: por quê? Não é por quê, para quê? Deus nos deu aquela pessoa maravilhosa para que a gente amasse. Você preferia que essa pessoa viesse ao mundo e existisse, ou que não existisse? Mas Jesus existiu tão pouco tempo, mas foi tão bom, não foi? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi bom ou não foi? Você teve como amar. E eu comecei a chorar e eu disse, eu obedeci a dona Adélia. Eu disse: em nome de Jesus, volta para a vida, nenê. Não aconteceu nada, mas as lágrimas começaram, aquela dor no coração. E eu virei para o Santíssimo olhando e disse: nenê, em nome de Jesus, volta para a vida. A criança começou a piscar os olhos, a respirar, quase 2 horas sem sinais vitais. Para você ter ideia, com 5 minutos já tem lesão cerebral irreversível. Com 9 minutos sem respirar, é morte cerebral. Alguns falam 5, né? E nós começamos a chorar juntos ali, as 50 pessoas. Eu estive na cidade no final de 2023, estive lá em Rubiataba. Eu estive lá, várias pessoas que eram aquelas pessoas testemunhas. Aí eles foram contar que o pai do menino era um cara doido, um cara violento. E contaram também que o menino chamava-se Adilberto. Hoje o Adilberto mora em Séries. Ele é pai, é um homem feliz em nome de Jesus. Tem um supermercado, ele é dono de um supermercado. Olha o que um amor faz. Um amor é capaz de fazer isso aqui que Jesus disse: ressuscitai os mortos. A sua oração, se for amorosa,
ela pode ressuscitar o morto, mas eu disse em nome de Jesus, Nené, volta para a vida. E por que Deus ouviu minha oração? Porque ela foi amorosa, e porque eu sou íntimo do Senhor. Eu usei a procuração que Jesus me deu. Use a procuração. Use a procuração que Jesus lhe deu, que é o poderoso nome de Jesus. Amém? Amém. E quais são as outras armas que nós dispomos? Naquele livro, nesse livro aqui, Livres de Toda Maldição, aqui tem um trecho também que eu coloquei, porque aqui tem um livro, aqui também tem um pedaço em que você vai rezar para a libertação de tudo aquilo que é malefício, bruxaria, no livro Livre de Toda Maldição. E a Sociedade Internacional dos Exorcistas enumerou as principais armas para derrotar Satanás, as principais. Então Padre Francesco Bamonte, que é o presidente internacional da Associação dos Exorcistas, ele, junto com o exorcista, porque a igreja tem 2000 anos de experiência em exorcismo. O exorcismo foi exercido já na época de Jesus pelos apóstolos, a mando de Jesus. Por isso, as principais armas para destruir o poder infernal são elas: a primeira, o poder do nome de; a segunda, levante aí, o rosário. Meu irmão e minha irmã, por que o rosário é tão poderoso? O terço, o rosário, por que ele é tão poderoso? Eu vou dizer uma coisa para você, repita comigo, levante aí e fale assim: o rosário é mais poderoso que a bomba atômica. Pode dizer: o rosário é mais poderoso que a bomba mais potente do mundo, que é a bomba atômica. Em 2003 eu estive no Japão pregando, e eu fui dar um encontro numa cidade chamada Hiroshima. Fui em Hiroshima, eu já pensava, você pregar onde caiu a bomba atômica. Eu fui lá no museu da bomba atômica, e eu vi tudo. Foi reconstruída a cidade, não tem radiação mais. Reconstruir. O japonês é muito inteligente. E eu fui 4 vezes já pregar no Japão, mas nessa primeira vez eu fui pregar em Hiroshima. Eu vi o museu da bomba atômica, onde caiu a bomba atômica, destruiu tudo num raio de 1.500 metros, 1,5 km. Ficou tudo cinza, nada ficou, nenhum prédio em pé, cinzas em 1,5 km, nenhum sobrevivente em 1,5 km, nenhum, apenas, mas a 800 metros, só 800 metros do epicentro onde caiu a bomba, tinha um convento onde 4 frades rezavam o rosário, entre eles Padre Hubert Schiffer. Os 4 foram arremessados, acordaram, os únicos 4 sobreviventes desse raio de 1,5 km, fora os outros que mais distantes morreram da radiação. Somente esses 4 sobreviveram porque estavam rezando o rosário. Pode pegar na internet, Padre Hubert com H, Schiffer, alemão. Ele morreu em 1982. Fizeram mais de 200 exames no Padre Hubert Schiffer e outros. Eles diziam que eles iam morrer de radiação. Não tinha nada, nenhum miligrama de radiação. O que salvou eles? O rosário. Então diga: o rosário é mais poderoso
que é a mais poderosa bomba da terra. Não há nada que possa suportar ao poder do rosário. Meu irmão, toda vez que você reza o rosário, o terço, destrói as obras de Satanás. Muitas vezes nós temos que ajudar os exorcistas nos encontros na intercessão e na identificação daquilo que pode ser um espírito maligno, de onde vem uma palavra de ciência, para ver a origem. E a gente reza o rosário. Enquanto o exorcista faz as invocações em latim, que o latim tem uma força maior, as invocações, nós vamos rezando o rosário. Muitas vezes as contas do terço arrebentam nas nossas mãos. Tal é o ódio de Satanás contra Maria. Satanás não consegue falar o nome de Maria e nem o de Jesus. Ele fala ele, aquela mulher. Pois toda vez que você ora, o inimigo ele fica furioso, porque todo rosário você está batendo na face nojenta de Satanás, dizendo: existe uma criatura humana concebida sem pecado que você não pode nem chegar perto. Satanás é um anjo destronado, mas é um anjo poderoso. Sem Maria nós estaríamos fritos. Sem Nossa Senhora, meu irmão, minha irmã, nós estaríamos perdidos. Foi Nossa Senhora que apareceu para os pastorinhos lá em Fátima e mostrou a realidade do inferno. Deus não predestina ninguém para o inferno, como diz o catecismo da Igreja Católica. Veja o que diz o catecismo, parágrafo 1035. Assim diz o catecismo: o ensinamento da Igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. Então, se a pessoa morre em pecado mortal, ela vai diretamente ao inferno. Pegue sua Bíblia, olha aí, Hebreus 9, 27. Não existe reencarnação. Como dizia o Padre Léo, Deus não precisa de um corpo novo com espírito velho. Deus não mexe com lixo reciclado. Hebreus 9, 27. Como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Quantas vezes a pessoa morre? Uma só vez. Não pode acreditar na reencarnação. Deus não falhou na cruz. Acreditar na reencarnação é dizer que Jesus falhou na cruz. É desacreditar no principal mistério da salvação, que é a Santa Cruz de Cristo. Por isso, quando você reza o rosário, você está afirmando o poder de Jesus, que escolheu uma mulher para vir ao mundo e na nossa carne humana vencer o pecado, abrir as portas do céu e nos dar a vida eterna. No céu, Jesus abriu as portas para nós. Amém? E aqui está a primeira arma para vencer Satanás. Qual que é? O poder do nome de... E o segundo, rosário. A terceira arma para vencer Satanás, a confissão sacramental. Vocês viram que se a pessoa morrer em pecado mortal, vai direto para o inferno. O que é um pecado mortal? 3 requisitos do pecado mortal.
Primeiro, o pecado mortal é aquele cometido contra matéria grave. Os 10 mandamentos. Os 3 primeiros mandamentos dizem respeito a Deus. Primeiro mandamento, como que a gente lê todo? Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E o segundo, não tomar o nome de Deus em. E o terceiro, guardar o domingo e festa de guarda. Faltar a domingo é pecado mortal? É. Por quê? Quem ama quer se encontrar. Eu fico louco para voltar para casa para dar um beijo na Neuza. Me desculpa quem não pode beijar, mas é muito bom beijar na boca, gente. Nossa Senhora, é muito bom, né? A coisa fica quente quando você beija. A reclamação acaba. É bom, viu? Tem que beijar todo dia. Beijo de língua, viu? Quem é casado tem que beijar de língua. Daquele amasso assim, juntar assim, para sair faísca. Quem ama quer se encontrar, quer ver. Por isso, se você faltou a bênção domingo, alguém pede o irmão para ir lá, leve ele lá na porta, por favor, que está perturbando. Alguém da equipe, por favor, leve ele lá. Tem que estar atento a equipe. Ó, gente, pede ele para ir lá, por favor. Ajuda ele lá. Alguém vai te ajudar lá na porta. Pode ir lá, alguém vai te ajudar lá. Vai lá. Isso. Então, por que é importante a confissão? A confissão sacramental, ela é importante porque você vai desarmar as obras de Satanás na sua vida. O pecado não vai ter domínio sobre você mais. O demônio é capaz de fazer miséria em você por causa do pecado. E o pecado, ele pode ser uma barreira para você não receber cura e libertação. Abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. O pessoal daqui tem que ficar atento, gente, para não entrar sem pulseira. Onde está a equipe para deixar entrar? Tomar cuidado. A pessoa vem realmente influenciada pelo mal para causar confusão. Por isso que não pode. A gente tem que ter amor, mas tem que ter disciplina também. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. O pecado é uma barreira que pode impedir a bênção. O que diz a palavra? Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, e nem seu ouvido demasiado surdo para ouvir. São vossos pecados que colocaram a barreira entre vós e vosso Deus, de modo que a face se oculta para não vos ouvir. Não é Deus que é incapaz de curar. O pecado é uma barreira que nós construímos entre nós e Deus, e ela tem que ser quebrada na unção sacerdotal, porque quem perdoa não é o padre. Quem perdoa não é o padre, não é um lugar para ficar livre de consciência pesada, é sacramento. Olha aí João capítulo 20, versículo 22 e 23, abre aí. É sacramento. Jesus ressuscitado, ele dá aos apóstolos o sacramento da reconciliação. João capítulo 20, versículo 22 e 23. E depois dessas palavras soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, aqueles que os retiverem serão retidos. Jesus deu autoridade aos sacerdotes. Ele não perdoa em seu nome, mas em nome de Jesus, né, Herculano? O Herculano já ouviu até um sacerdote dizer
que o sacramento, não existia sacramento. Sacramento é só para, sei lá, o padre que perdoa o pecado, não foi assim que disse? Entre outras palavras, como é que ele falou mesmo? O padre vai sempre te perdoar, sempre você vai ser perdoado, é só para tirar um alívio de culpa. O padre não pode perdoar. Aí ele questionou: e a pessoa na segunda união? Pode comungar? Pode ou não? Não. Não pode. E aí então o padre não absolve. Não absolve. Não quer dizer que a pessoa que está na segunda união está na condenação, não. Mas ela está irregular. Falta um sacramento. Se faltou um sacramento, os outros não podem ser ministrados. Entendeu? E por que esse sacramento é tão importante? Porque a pessoa pode morrer em pecado mortal. O pecado mortal é contra os 10 mandamentos: honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não cometer adultério, não lançar falso testemunho, não roubar. Meu irmão, imagina quanta pessoa que está se aproveitando do dinheiro de corrupção nesse país. Quantas pessoas que, quando cai uma carga de um caminhão, vai lá com a cara mais lavada, leva, vai saquear. É roubo. E tem gente que por causa de um roubo irá para o inferno. É pecado mortal. Não é seu. E tem gente que nunca confessou um pecado mortal. Eu roubei isso. Nossa, eu pensei, foi um lápis. Até um lápis é roubo. Não existe pecado pequeno em relação à desonestidade. Ou você é honesto ou não é. Porque se a pessoa morrer em pecado mortal, segundo, o pecado mortal é contra os 10 mandamentos. Segundo, você tem que pecar livremente. E terceiro, conscientemente. Tem pessoa que sabe que é pecado cometer adultério. Ela sabe e ela livremente leva a outra para um motel. O que vai acontecer? Se a pessoa morrer ao sair do motel, eu não sei onde essa pessoa vai estar passando a vida eterna. Eu não posso julgar, mas eu não sei onde essa pessoa vai estar. Padre Rufus, que eu tive a oportunidade de pregar ao lado dele, ele foi o maior exorcista que eu conheci. Ele via onde estavam os demônios. Ele apontava lá, aqui está um demônio ali. Ele disse que os lugares no mundo onde ele viu mais demônios reunidos, legiões, foi em cima dos motéis no Brasil. É onde tem mais demônio, em cima dos motéis. Ali. Ele chama que ali é um antro do diabo. Por isso, nem você que é casado, vamos passar uma linda noite no motel. Você vai colocar uma mesa para comer dentro do chiqueiro. Motel é chiqueiro. Cuidado. Você vai estar contaminando sua alma numa coisa suja. Então entendeu o que é o pecado mortal? Cometido contra a matéria grave, livremente e conscientemente. Deixa eu dar um testemunho que eu esperei 8 anos para dar esse testemunho. No momento mais difícil da minha vida financeira, estava completamente sem dinheiro. Nós tínhamos sido despejados, nós tínhamos uma loja religiosa no shopping. Deus não queria. Nós fomos despejados. Nós numa situação financeira difícil mesmo. Um dia de madrugada eu acordo no meu quarto. Eu não conhecia ele, mas eu sabia quem era pelas fotografias. Santo Pio de Pietrelcina. Eu pus a cabeça no peito dele, ele pôs a luva na minha cabeça. Eu sou muito pecador, Jesus já te perdoou. Quando a Deus me viu chorando, o que foi, bem? Santo Pio. Aí eu me tornei filho de Santo Pio. E eu pedi: Santo Pio, eu quero te ver lá em São João do Rotondo. Eu fui 3 vezes lá. E na primeira vez que eu fui, foi justamente nessa época mais difícil financeiramente. O padre ligou: Roberto, o nosso diretor espiritual não pode ir. Eu quero que você e a Neuza vão comigo lá em São Giovanni Rotondo. Nossa! Na mesma semana que o Santo Pio havia aparecido para mim.
Mas eu não sabia que eu teria uma experiência tão forte lá. Quando nós fomos para hospedar no hotel, inclusive do santuário, dá para ver o santuário todinho. O gerente disse: olha, não tem lugar para você e sua esposa. Aí o padre ficou bravo. Eles são os diretores espirituais. Aí o gerente disse: vocês se importariam de ficar na suíte presidencial? Não, a gente é humilde. Eu nunca vi um quarto bonito, que ele é muito elegante, aquelas relíquias antigas, né? Coisa linda. Aquela cama de véus, quarto imenso, quase um andar, coisa linda. Quando foi às 3 horas da manhã, eu entendi porque que eu fui colocado naquele quarto imenso. Na minha frente, eu acordei às 3 da manhã e não conseguia levantar da cama. Sentado, eu via aterrorizado aquela visão que não me sai do coração até hoje. Eu via um redemoinho que sugava para um lugar escuro. Um redemoinho. Eu via almas sendo sugadas, eu via alma de tudo quanto é lado sendo sugada, parecia uma boca do inferno. Eu via que as almas vinham dos pobres pecadores, as almas todas enegrecidas, sujas, mas em volta dela tinha uma névoa branca que era o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, quando a pessoa chegava naquele lugar, o Espírito Santo não entrava, ela entrava sem o Espírito Santo. Ali eu vi que é inferno, ausência de Deus. E quando a alma entrava, ela se deformava. Pegue na sua Bíblia aí, 1 Coríntios 15. Você vai entender que quando nós morremos, nós teremos um corpo espiritual. Você não vai ser uma névoa. Você não vai ter um corpo disforme, você vai ter um corpo espiritual. Veja aí, versículo número 42, 1 Coríntios 15, 42. 15, 42. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeado na corrupção, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado no desprezo, ressuscita glorioso. Semeado na fraqueza, ressuscita vigoroso. Semeado corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo animal, também há um espiritual. Eu vi o corpo espiritual deformado pelo pecado. Quando a alma atravessava a boca daquele redemoinho, a alma deformava, era um corpo deformado. Eu via aqui nesse lugar da mão uma perna, braço, bestas humanas, o rosto fora do lugar, órgãos à mostra, coisas horríveis. Eu vi que o pecado deforma a alma. Eu entendi que a pessoa que vai para o pecado e morre no pecado mortal, ela vai ficar com a alma, um corpo deformado no inferno para sempre. Vai ser aquela besta humana para sempre. E eu vi que os demônios eram seres negros, e as mãos pareciam espadas que enfiavam a espada no peito de cada uma daquelas pobres almas, contando publicamente o pecado delas, porque que elas estavam ali, e as almas gritavam e o seu grito não dava para ouvir. Eu não podia mexer. De repente eu vi uma visão mais acima, assim como fosse um hospital. Eu vi um homem morrendo em pecado mortal, e eu pedi para Jesus que ele tivesse uma contrição perfeita. Naquele momento eu tive a certeza que mesmo a pessoa num pecado mortal, se ela tiver uma contrição perfeita, ainda pode ser salva pela misericórdia divina.
Ainda há uma tábua de salvação, que é uma contrição perfeita. Se a pessoa tiver uma contrição perfeita, ainda pode ser salva. Eu pedi, Jesus, concede que ela tenha uma contrição perfeita. Não se arrependeu. E eu tentava segurar com a minha oração, com a minha mão. Eu vi que aquela alma foi sendo arrastada para aquele lugar nojento, escuro, onde cada vez se afundava mais. E quando eu seguro, de repente, eu comecei a ser sugado para aquele lugar. Eu comecei a ir para aquele lugar. De repente eu segurei na mão da Neuza e gritei: me ajuda, Neuza! Gritei. Ela acordou, viu só o final do redemoinho. Que isso, meio? Eu chorei tanto. Depois de 8 anos, eu senti que foi um aviso do Padre Pio, que se não fosse a Neuzinha, eu estaria naquele lugar do inferno. Vira para sua esposa, para o seu esposo e fala: sem você, eu estaria no inferno. Fala para ela, a namorada, né? Fala para sua esposa aí: sem você, eu estaria no inferno. É real, meu irmão, o que eu estou contando para você é real. Então qual que é a terceira arma para vencer Satanás? A confissão. Quarta arma, então a primeira é o poder do nome de Jesus, o segundo é o rosário, o terceiro é a confissão, a quarta, a missa e a adoração ao Santíssimo Sacramento. A missa, por que é tão importante? Porque quando você vai à missa, você tem Cristo dentro de você. Você se torna um outro Cristo. Toda pessoa que comunga, ela tem uma proteção extra contra o diabo. O diabo não pode mexer na pessoa. Essa arma você não pode ficar sem ela. Não pode. E a quinta arma para vencer Satanás: jejum, oração e esmola. É aquilo que a igreja ensina na quarta-feira de cinzas: o jejum, a esmola e a oração pessoal. Oração pessoal. Por que a esmola é tão importante? Esmola não vai resolver o problema da pessoa, mas a esmola tira seu orgulho. Você deixa de ser juiz e passa a ajudar. Outro dia eu dei uma esmola para a mãe da secretária ela tinha um exame a ser feito que custava uns R$300, mas ela não podia pagar, tinha agendado no SUS. 3 meses depois eu fui lá, dei a esmola, R$300, minha caridade. Agora, você pode ter o discernimento. Você vê que a pessoa drogada, ao invés de você dar o dinheiro, dá um pão, dá um sanduíche, deixa um pacote de macarrão dentro do seu carro, de bolacha, de biscoito, de bolo. Mas seja bom, tem que ser bom. Por quê? Por que a esmola é importante? Veja o livro de Tobias. Veja ali o livro de Tobias, que fica logo depois do livro dos Juízes aí, do livro de Crônicas. Quando o arcanjo Rafael, ele mostra quem ele é, no capítulo 12 do livro de Tobias, versículo 8. Antes que o arcanjo Rafael mostre quem ele é, ele vai dizer por que ele foi enviado por Deus para curar Tobit da cegueira e libertar Sara do demônio. Tobias 12:8. Boa coisa é a oração acompanhada de jejum, e a esmola é preferível aos tesouros escondidos, porque a esmola livra da morte, ela apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia eterna.
coisa, hein? Olha o que a esmola faz. Olha o versículo 12, versículo 11: vou descobrir-vos a verdade sem nada ocultar. Quando tu oravas com lágrimas e enterravas os mortos, quando deixavas a tua refeição para ias ocultar os mortos em tua casa durante o dia, para sepultá-los quando viesse a noite, eu apresentava as tuas orações ao Senhor. O que levou o arcanjo Rafael ir lá? A esmola. Veja aí Atos 10, versículo 4. Atos 10, versículo 4. Por que o Evangelho chegou a nós? Porque veio através dos pagãos. Antigamente só ia pregar, os judeus só pregavam para judeus. A família de Cornélio é a primeira família a ser evangelizada. Então, lá no versículo número 3, olha o que vê Cornélio. Este homem via claramente na visão, pela hora da noite, aproximar-se dele um anjo de Deus e o chamar: Cornélio. Cornélio fixou nele os olhos e, possuído de temor, perguntou: o que há, Senhor? O anjo replicou: as tuas orações e as tuas esmolas subiram à presença de Deus como uma oferta de lembrança. Jejum, esmola e oração. Por que o jejum é importante? Porque o jejum tira seus apetites carnais. Sem o jejum você come muito. Sem o jejum você não consegue refrear seus apetites carnais. Um jejum você mantém um equilíbrio. Por isso o jejum, esmola e oração derrotam os inimigos da alma, como diz São João da Cruz. Os inimigos da alma são o mundo, a carne e o demônio. É como se você tivesse aqui seria, imagina que aqui seria a carne, aqui seria o mundo. A carne é mais difícil de vencer porque está em nós. Nós temos uma natureza frágil, fragilizada pelo pecado. Quando você vai ao pessoal por Jesus, o mundo é o mais forte de se vencer. Mas aqui no chão é o pior de todos, é o demônio. São 3 acampamentos para te atacar. 3. Se você diz não para o mundo, mas faz o que a carne quer, quem se aproveita é o demônio. São 3 acampamentos de exércitos contra você. Por isso, se você jejua, se você diz não ao mundo, se você comunga, confessa, busca o rosário, nada vai vencer você. Amém? Vamos repetir as 5 armas da luz. Primeiro, o poder do nome de Jesus. Segundo, o terceiro, confissão. Quarto, a missa e a Eucaristia. E quinto, jejum, esmola e oração. Por isso que a igreja inicia o tempo quaresmal com essas 3 práticas cristãs maravilhosas. Caridade. O jejum, a esmola vai muito mais além do que você faz de dar esmola, dinheirinho. A esmola é uma caridade que você faz. Se você não tem dinheiro, vai lá na casa da pessoa, faz uma faxina para ela, arruma o telhado dela. Você que consegue trabalhar com encanamento, vai lá, arruma o encanamento do vizinho, esmola. Isso é uma forma poderosa de evangelizar. A minha mãe mesmo, ela saía lá de casa, mãe de 7 filhos. A minha tia Abigail, ela tinha problema de coração devido à doença de Chagas. Tinha dia que ela não conseguia levantar. Ela tinha 5 filhos, 5 menininhos. Minha mãe limpava a nossa casa e a dela, fazia almoço lá e voltava de tarde, cansada. Imagina cuidar de 7 meninos e depois ir na casa da vizinha para cuidar dela. E não era perto não. Caridade de verdade. Isso é a verdadeira caridade que nos salva. Amém? Vamos ficar em pé, vamos pedir a Jesus então
que Ele nos dê a graça de sermos cheios do Espírito Santo e usarmos as armas da luz, e nós usarmos com autoridade. A oração amorosa é a oração milagrosa. A oração milagrosa é a oração amorosa. Então levante as mãos agora e pede a Jesus que você não quer ficar sem Eucaristia, sem confissão, que você não quer ficar mais sem rezar o rosário. Pede a Jesus. Nós estamos em tempos difíceis, muito difíceis, mas peça a Jesus: Senhor, eu não quero ficar sem o jejum, sem a esmola, sem a oração. Meu Deus, eu não quero ficar sem essas práticas do teu amor na minha vida. Permita, Jesus, que eu possa viver na minha vida uma vida de renúncia, uma vida de oração. Senhor, eu te peço, Senhor, renova-me, Senhor. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Mas eu quero dar uma notícia maravilhosa para você. Já sei. Prepara aquela música que é da Adriana, Céu, Lindo Céu. Eu tenho uma notícia maravilhosa. Se a gente sabe que o inferno existe, fala para o seu irmão, para a sua irmã: lá não é o seu lugar. O seu lugar é o céu. O céu é aquele que tem mais lindo. Não esquece que Deus te preparou um lugar no céu, para você ser feliz. No céu, Nossa Senhora vai te receber, o arcanjo Miguel vai te introduzir no céu. Lá, aquelas pessoas santas da sua família vão te receber na entrada. Vai ter aquele abraço lindo, e você vai reconhecer. Não vai estar velho mais não, vai estar novo de novo. Vai ser lindo. Então, o céu é seu lugar. Esse é o grande motivo de nós usarmos as 5 armas da luz, porque nós queremos o céu, o lindo céu. Nós queremos essa vida celestial. Nós queremos estar com Jesus. Ele mesmo diz: aquele que comer o meu corpo e beber o meu sangue não morrerá jamais. João 6,51: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Viverá eternamente. Fala para o seu irmão do lado, para a sua irmã: você é imortal. O seu lugar é o céu. Diga: a vida não é curta, ela é eterna. Curto é o tempo aqui, mas a vida é eterna. E é o